Chamo vocês a abrirem as suas Bíblias no livro bíblico de Josué, depois do Pentateuco. Então é o primeiro livro que nós temos, é o livro de Josué. Nós chamamos de livros históricos, mas os judeus costumam chamar de profeta anterior. Então abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Nós, para efeito de ganhar tempo, nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo, mas você pode ir acompanhando, tá bom? À medida que a gente for aqui explicando um pouco sobre esse livro. A ideia é nós começarmos hoje no capítulo 1 do livro de Josué e a gente poder abordar um pouco mais sobre o livro em outros programas, conforme a gente for tendo a oportunidade. O livro de Josué é o livro bíblico que registra o cumprimento da promessa de Deus no Antigo Testamento, aquela promessa básica de que Deus haveria de dar a terra de Canaã como possessão aos descendentes de Abraão. Lá desde o capítulo 12 de Gênesis, o chamado de Abraão, no capítulo 15, Deus reforça essa promessa feita a Abraão. E durante o período dos patriarcas, essa promessa foi sendo cada vez de novo repetida. E agora o livro de Josué é o livro que registra o momento do cumprimento dessa promessa, quando Deus introduz os filhos de Israel dentro da terra prometida. O versículo 1 do livro de Josué diz assim: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Então, Moisés havia morrido, aqui no capítulo 1 de Josué, é uma continuação histórica do livro de Deuteronômio. Moisés havia morrido, havia sido sepultado no alto da montanha. Aquele Moisés, então, que tirou o povo do Egito, que liderou o povo durante toda a caminhada no deserto, até as portas de Canaã. Mas esse Moisés não recebeu de Deus a oportunidade de entrar em Canaã, apesar de ter liderado, guiado o povo durante toda a jornada. Ele viu a terra quando foi levado para o alto do monte, mas não pôde entrar na terra prometida. Essa tarefa, então, fica para o seu sucessor, Josué, filho de Num. Mas veja que enquanto Moisés é tratado desde lá, do começo da jornada até agora, como o profeta e líder do povo, Josué continua a missão de liderar o povo para a entrada da terra prometida, mas propriamente dito, Josué não tem aquele ministério profético que Moisés teve. Então, no livro de Josué, já aqui no começo, Deus chama Josué, desperta Josué, para que Josué possa continuar a jornada. Isso é interessante, porque se você vai ler desde o final do livro de Deuteronômio, o povo de Israel estava lamentando a morte de Moisés, e o próprio Josué, ele estava cabisbaixo, desanimado e sem ânimo para continuar. Então Deus aparece a Josué e então desperta Josué, encoraja Josué. Veja, no versículo 2 ele diz: olha, Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, aquele desânimo que havia tomado conta do povo, naturalmente, porque era um período de lamentar a morte do grande servo de Deus, Moisés, mas agora chegou o momento de pôr fim à lamentação e continuar com a missão de introduzir o povo na terra de Canaã, que cabia a Josué. Então Josué, depois de ser despertado, então reúne o povo, a liderança do povo, para preparar o povo para a travessia da conquista. No versículo 6 tem uma coisa que nos chama a atenção, porque Josué, ele é chamado a ser forte e corajoso. E essa expressão aparece 4 vezes no texto, aqui, nesse versículo 6, também no 7, 9 e no versículo 18. E essa expressão, ser forte e corajoso, não significa que ele deve ser valentão e por causa de ser musculoso ou forte de força bruta e força física,
de jeito nenhum. Aqui não está falando da afoiteza de Josué, mas está falando da confiança que Josué tinha de ter no Senhor para introduzir o povo na terra prometida. O versículo 7 diz também que Josué devia ser firme para liderar o povo conforme a lei que o Senhor havia dado a Moisés. Então veja, essa expressão ser forte e corajoso fala da confiança que Josué devia ter no Senhor, que é quem tinha tirado o povo do Egito, quem tinha guiado o povo até aquele momento e quem fez a promessa de introduzir o povo na terra prometida. E ele deveria também ser corajoso para fazer tudo conforme o Senhor havia ordenado na lei. E por quê? Porque ele enfrentaria, assim como Moisés enfrentou, ele enfrentaria resistência para fazer todas as coisas conforme a palavra do Senhor. Então, esses primeiros versículos, os primeiros 9 versículos desse capítulo 1 de Josué, eles revelam a fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa, a fidelidade de Deus em garantir aquilo que ele havia prometido a Abraão, que daria a sua descendência àquela terra, e agora, por meio de Josué, Deus está cumprindo a promessa de introduzir o povo na terra prometida. Então, esses 9 primeiros versículos revelam a bondade de Deus, o cuidado de Deus e a fidelidade de Deus em benefício do seu povo. Os versículos 10 e 11, então, continuando, depois de ouvir essas palavras no versículo 1 a 9, Josué, depois de despertado por Deus, de ter recebido essa palavra da promessa e a ordem para liderar o povo, então, os versículos 10 e 11, Josué ativa a liderança de Israel para preparar todo o povo para a entrada na terra prometida. Então, os líderes percorrem o arraial, preparando o povo para a travessia do Rio Jordão. Agora, os versículos 11 a 15 são versículos especiais, porque mostram que não apenas a liderança do povo estava envolvida na missão de guiar o povo junto com Josué para o outro lado, para a entrada na terra da promessa, mas todo o povo tinha que estar envolvido nesse trabalho. Isso é muito importante. E isso é uma coisa chamativa nesse capítulo 1. O cumprimento da promessa de Deus é uma atividade que envolve todo o povo. E Josué vai justamente na lei de Moisés, do servo do Senhor, o grande profeta, para mostrar, para chamar a atenção das 2,5 tribos de Israel, que já haviam herdado a sua porção do lado de cá do Jordão. Então o ponto aqui é o seguinte: Israel já havia ocupado a margem oriental do Jordão, do lado de cá, já tinha eliminado os seus inimigos, mas o restante das tribos tinha que avançar para o outro lado do Jordão, expulsar as nações inimigas e ocupar a terra. Certo? O que Josué faz agora é lembrar aquilo que Moisés havia dito em Número 32, de que as 2,5 tribos deveria ajudar os seus irmãos na conquista da terra prometida. Então, quando se trata das bênçãos de Deus na aliança, não existe individualismo, não existe cada um por si. O que existe é todo mundo por todo mundo. Então, os versículos finais, versículos 16 a 18, mostram que os homens das 2,5 tribos de Benjamim e também de Gade e de Manassés, os homens dessas 2 tribos assumiram o compromisso de fazer conforme o servo do Senhor, Moisés, havia já estabelecido. Então, eles atravessariam o Jordão junto com o restante do povo para ajudar os seus irmãos na conquista da terra, e somente depois que o restante do povo de Deus tivesse assumido a sua parcela na promessa, ocupando a parte que lhe cabia do outro lado do Jordão, só então os seus irmãos, as 2,5 tribos, voltaria para o lado oriental do Jordão, que também fazia parte
do território de Israel. Então veja que o que Josué está fazendo, Josué, diferentemente de Moisés, ele não está revelando qual é a vontade de Deus, como Moisés estava fazendo durante toda a jornada e escrevendo aquilo que Deus havia ordenado, e nós temos hoje os 5 livros de Moisés, de Gênesis até Deuteronômio. Josué, diferentemente, o que ele faz é aplicar a lei de Moisés, é aplicar aquilo que Deus havia ordenado por meio de Moisés. Então, Deus havia dito já no versículo 6 que ele devia ser forte e corajoso para confiar no Senhor, o Deus da aliança, o Deus que guiaria o seu povo para dentro da terra prometida, mas ele também deveria ser corajoso para fazer todas as coisas conforme Deus havia ordenado. Então, para cumprir aquilo que Deus havia ordenado, Josué, então, chama a responsabilidade dos homens das 2 tribos e meia para ajudar os seus irmãos na conquista do restante da terra prometida. Então, esse primeiro capítulo do livro de Josué fala sobre o cumprimento, o início do cumprimento da promessa que Deus deu ao povo, de introduzir o povo de Deus na terra prometida. Mas também fala do envolvimento de todo o povo nesse processo de tomar posse das bênçãos do Senhor. Mas essa promessa de ocupar a terra prometida é muito mais do que simplesmente falar sobre a terra de Canaã, como era no Antigo Testamento. Porque a promessa que o povo teve de alcançar em Canaã a terra que mana leite e mel, e a terra onde o povo descansaria dos seus inimigos, e a terra onde o povo teria a companhia do seu Deus durante todo o tempo, isso de fato nunca aconteceu. De fato, a terra que mana leite e mel sempre foi objeto da ira de Deus e do castigo de Deus sobre o povo, que muitas vezes até privou o céu de chuva e a terra de plantação. A terra que deveria ser a terra onde o povo descansaria dos seus inimigos, era a terra onde eles mesmos, quando entraram na terra prometida, permitiram que parte das nações que deveria ter sido eliminada continuasse ali dentro de Canaã, e serviram de muito tropeço para o povo de Israel. E a terra onde o povo deveria provar da presença de Deus da maneira mais maravilhosa e graciosa, o povo de fato não experimentava por causa de sua rebelião, de sua apostasia e de sua idolatria. O povo muitas vezes estava se encurvando e adorando outros deuses que não somente o Senhor. Então veja, no Antigo Testamento, quando fala sobre a posse da terra de Canaã, não é que a terra de Canaã seria um fim em si mesma, seria o cumprimento pleno dessa promessa. Mas a promessa plena de salvação, de vida eterna, essa promessa, ela podia ser provada, experimentada pelo povo de Deus no Antigo Testamento na terra prometida. Então, se o povo fosse fiel ao Senhor, se o povo servisse ao Senhor, se o povo fosse obediente à lei do Senhor, eles provariam com antecipação de todas as bênçãos que o Senhor tinha prometido ao seu povo. Mas por que isso não aconteceu? Então, aquela ideia de um descanso, a ideia de uma posse dessa promessa, fica ainda como uma coisa que precisa acontecer. E, de fato, até o salmista, no Salmo 95, volta a falar sobre o descanso. Se Josué tivesse dado descanso ao povo, não havia necessidade de mais um descanso. Né? Mas porque Josué não deu descanso, o Salmo 95 está falando de um descanso que ainda vai acontecer. O escritor aos Hebreus, tomando então no capítulo 4 de Hebreus, tomando essa figura do Salmo, ele mostra que o ingresso nesse descanso começa a ser cumprido somente quando nós fazemos parte de Jesus Cristo, quando nós entramos em Jesus Cristo, quando pelo Espírito Santo somos batizados no Senhor Jesus Cristo. Então a nossa união com Cristo é o começo do cumprimento das promessas que Deus fez. E isso independente daquela terra prometida no Antigo Testamento, onde o povo poderia ter provado isso, agora nós começamos a experiência desse ingresso no descanso no Senhor Jesus Cristo. E há uma ligação também
dessa prova, desse descanso, com o dia do Senhor, com o domingo, que é uma demonstração do dia eterno que o nosso Senhor trará quando vier na glória celestial. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, de fato, ela tem um lugar especial no plano de Deus, de colocar, de participar, então, dessas promessas do povo de Deus, no Antigo Testamento, que era o povo de Israel, a herança firmada na raiz dessa promessa que era Abraão, e, conforme Gálatas vai dizer, nós, aquele que cremos, que andamos na pisada de Abraão, somos israelitas pela fé e, portanto, participantes dessa promessa. Agora, a igreja, então, deve considerar o compromisso que, assim como o povo de Israel tinha no Antigo Testamento, cada crente assumiu no dia da sua profissão de fé, de poder não apenas ela mesma abraçar essa promessa que Deus nos faz, de tomar posse das bênçãos do Senhor, como também ajudar para que os seus irmãos também possam entrar nessa posse. Então, muitas passagens do Novo Testamento falam sobre esse chamado que o crente tem, para que ele contribua para o progresso também dos seus irmãos na fé. Então, você como membro da igreja de Cristo, seja qual for a sua igreja ou a sua denominação, você realmente tem que pensar sobre o chamado de Deus para que você trabalhe em benefício dos seus irmãos. Tiramos de Josué que a posse das bênçãos não é apenas para uma parte, mas para todo o povo de Deus. Então devemos usar os nossos dons com disposição e alegria para que possamos edificar os nossos irmãos na fé, para que também aqueles que estão começando agora, aqueles que estão ingressando agora na fé, também eles possam participar da posse das bênçãos do Senhor, conforme é prometido. Então, se você já é um membro da Igreja de Cristo, então você sabe que você tem esse compromisso, essa responsabilidade, esse chamamento para contribuir para que seus irmãos também tomem posse dessa bênção. Se você não é ainda um crente professo no Senhor Jesus Cristo, de fato, irmão Rafael, um ponto interessante aqui, porque até mesmo para aqueles que não são cristãos, eles devem avaliar o custo realmente de assumir essa posição. Ser um cristão não é apenas assumir um nome. Ser um cristão não é apenas ser frequentador de uma igreja, de um prédio de igreja. Ser cristão é carregar o nome de Cristo sobre você, como acontece no batismo. Então, assumir esse compromisso para não cumprir depois, sempre nesse mesmo contexto da promessa do Antigo Testamento, no Salmo 95, tem a advertência que Hebreus também faz. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como no dia da tentação do deserto. Então, atender esse chamado do Senhor exige compromisso, exige responsabilidade. Portanto, aqueles que já são cristãos são chamados a contribuir para que seus irmãos também cumpram, também tomem posse da bênção do Senhor. E aqueles que ainda não são crentes não devem chamar para si esse compromisso sem assumir o custo de poder servir dentro do meio do povo de Deus, usando os seus dons para a edificação do povo de Deus, e para que não apenas você possa tomar posse das promessas e das bênçãos do Senhor, mas também contribuir para que todo o povo de Deus possa começar, junto com você, a desfrutar desse descanso, e esperando assim o dia final, quando nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, ele vai dar a plena posse das bênçãos prometidas na Canaã celestial, quando o noivo, quando o Cordeiro imaculado descer na glória celestial para encontrar a sua igreja amada e com ela poder viver em perfeita alegria e comunhão para todo o sempre.
Deixe-me só eu acrescentar mais algumas coisas, aproveitando os minutos que nós temos. O livro de Josué, o próprio nome Josué, eu vou abordar isso um pouco mais, muito bem, Charles. Eu vou abordar isso um pouco mais na próxima oportunidade, falando sobre o capítulo 2, mas o nome Josué é o mesmo nome que no Novo Testamento vai equivaler ao nome Jesus, né? No Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o nome Josué, no hebraico é Yeshua, ou Yehoshua, são dois nomes, duas formas diferentes do mesmo nome. Esse Yehoshua tem uma ligação com o nome Rocheia, que o nome de Josué, ele inicialmente é chamado de Oséias, e depois aparece então a forma Josué. Então é uma mudança do nome Oséias para Josué, porque recebe a inicial do nome de Deus na frente, né? O Rocheia, então recebe Ie de Iavé, então Yehoshua passa a ser o nome de Josué. E a forma mais resumida, então, é Yeshua. Essa forma Yeshua, então, é a forma que o Novo Testamento grego vai utilizar e adaptado ao idioma grego, né? Então, no grego, a pronúncia é Yeshua, passa a ser, então, Jesus, de onde também nós, aqui no português, em nossa tradução, ficou, então, o nome Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 21, quando o anjo aparece a Maria para anunciar que Maria estava grávida, ela diz a Maria para colocar o nome do menino de Jesus. Por que o nome Jesus? Essa aí talvez até você possa responder, porque isso aí vem do Catecismo também, hein? O Catecismo de Heidelberg, que é um documento da época da Reforma Protestante, que são usados nas igrejas reformadas para catequizar aqueles que estão caminhando para se tornar membro da igreja, né? Então, quando o Catecismo está ensinando sobre o nome Jesus, ele cita esse texto e explica: o nome Jesus significa salvação. Então, veja, Jesus, ele carrega no próprio nome o significado da sua missão, né? Jesus é Salvador. O nome Josué no Antigo Testamento, o nome Jesus no Novo Testamento, não era um nome raro, era um nome relativamente comum, um nome relativamente muito usado por muitas famílias em Israel, né? Usava o nome, colocava naquela expectativa messiânica de que, quem sabe, se o meu filho, aquele que vai nascer, não será ele o Messias, o Salvador prometido. Então era usado o nome de Jesus nessa esperança messiânica também. Então o nome Jesus é equivalente ao nome Josué no Antigo Testamento, e em ambos casos o significado, tanto no Antigo Testamento hebraico como no grego usado no Novo Testamento, o significado de Josué é o Senhor salva, o Senhor é salvação. Na próxima oportunidade nós vamos falar mais sobre o capítulo 2, dando continuidade a essa abordagem no livro de Josué. Mas também nós estamos preparando um novo programa para nós falarmos aqui sobre o ministério da palavra e a formação dos pastores. Então o pastor Flávio Silva, ele vai voltar aqui para falar sobre esse assunto.